Senhoras e senhores, sejam novamente muito bem-vindos. Agradecemos a presença e a participação de todos. Na sequência das atividades temáticas do nosso 22º Congresso Estadual de Previdência da APPREM, nesse ano, na data muito importante, em que a APPREM comemora os seus 30 anos de fundação. Muita coisa já realizada nesses 30 anos, muita história em benefício e a luta sempre em defesa dos regimes próprios. Sejam muito bem-vindos, agradecemos pela presença e informando também, logo após encerrado aqui esta última atividade temática, será o coquetel já na sequência. Então, ninguém vai embora, todo mundo já fica para o coquetel na sequência de confraternização e teremos também algumas atividades especiais que serão apresentadas lá durante este coquetel. Então, todo mundo já sabendo, todo mundo convidado, né? Não vão embora, fiquem para o coquetel até o final da noite aí hoje. Também muita diversão a todos vocês. Bem, senhoras e senhores, dando sequência, então, às atividades temáticas, o assunto a ser tratado nesse momento, nesta última palestra, é a LC 226-2026, com as projeções atuariais, ajustes necessários nos RPPS. Convidamos para moderar esta atividade, representando a diretoria da APPREM, ela que é presidente do Instituto de Guarulhos, vamos receber a Alessandra Semensato. Seja muito bem-vindo, Alessandra. A Alessandra também tem realizado um trabalho incrível no seu instituto e também na diretoria da APPREM, em benefício dos RPPS. Senhoras e senhores, com muita honra vamos receber os nossos palestrantes e agradecendo também aos patrocinadores. Nesse momento, nesse painel, também especialmente agradecemos à BCPrev. A BCPrev, grande parceira da APPREM. Convidamos o doutor Marcelo Nascimento Soares e também o doutor Douglas Farias de Figueiredo. Sejam muito bem-vindos, nossos palestrantes. Irão, nesse momento, também trazer aqui os seus conhecimentos em benefício de todos vocês. E dando as boas-vindas, nesse momento, então, a nossa moderadora, Alessandra Semensato. Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam animados, porque o tema é empolgante, né? Eu estava conversando com o Dr. Douglas e o professor Marcelo. Eu considero que esse tema ele é como um prato de feijão com arroz, né? Um complemento gostoso um do outro, né? A gente quer o congelamento das vantagens aconteceu na época da pandemia. A gente já mais ou menos sabia que isso traria reflexos um pouco mais para frente. E então esse descongelamento ele é casado perfeitamente com a parte atuarial, porque para a gente que está lá no instituto, para todos, né, que estão lá no instituto, é muito importante fazer essa separação do que é direito, do que é a vantagem e qual é o impacto disso tudo nos benefícios previdenciários, né, que vocês vão conceder futuramente e que a gente tem que honrar o compromisso, né, ter reserva suficiente para conseguir honrar esse compromisso. Então, assim, sem mais demoras, eu vou ler aqui o breve currículo dos nossos palestrantes. O do Douglas não é tão breve assim. O professor Marcelo foi mais modesto. Mas eu vou começar pelo do Dr. Marcelo. Marcelo Nascimento Soares. Ele é atuário, coordenador do Comitê Técnico de Previdência Pública do Instituto Brasileiro de Atuária, professor da PUC Minas, atuário do RPPS do Estado de Minas Gerais. Dr. Douglas Thanos Amari Farias de Figueiredo, diretor técnico da BCPrev, Gestão e Informação Previdenciárias, responsável pelo planejamento, gestão e desenvolvimento dos serviços de consultoria e capacitação, procurador de carreira no RPPS de Indaiatuba, presta consultoria jurídica contínua aos regimes próprios, ministra aulas e palestras em capacitações e eventos técnicos. Possui formação sólida com especialização em regime próprio de previdência social pela Faculdade Damásio, MBA em Gestão Pública e MBA em Direito Processual Civil pela PUC Campinas. Além de detenção da certificação CPR-PPS, dirigente nível 3. Conta com mais de 20 anos de experiência na área de RPPS, atuando em assessoramento jurídico, normativo e formação profissional. Então, nesse momento, eu passo a palavra para os nossos palestrantes, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender aqui com a gente nesse painel.
Vamos lá. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, aqui agradecer à PEPREM pelo convite, na pessoa do Daniel, nosso presidente, mais uma vez confiando a nós aí um tempo para falar de assuntos relevantes e importantes na gestão do regime próprio de previdência. É difícil até agradecer aqui as pessoas conhecidas, porque nós temos muitos amigos aqui, né, que se fazem presente. Quero aqui cumprimentar meus amigos ali de Indaiatuba, né, o senhor Correia, a Patrícia, o Vander, e tem mais por aí que eu não estou enxergando. Também da BCPrev, Dr. Tiago, Dr. Felipe, Dr. Kleber, doutora Magadar, né, com muita responsabilidade estou aqui na frente, né, doutora Magadar? A doutora Magadar está anotando tudo ali, para falar um pouco com vocês sobre um tema que simplesmente chega e a gente tem que sair resolvendo, né? É um tema que fiquei muito feliz e é um prazer estar aqui com o professor Marcelo, do qual tive a oportunidade de conversar, ligar. Falei, deixa eu ligar para ver qual que é o posicionamento dele. E fiquei feliz porque a gente pode levar tomates juntos, né? Aqui, com o nosso posicionamento. Né? Nós temos a mesma opinião, o mesmo entendimento. E queremos, então, trazer um pouco aqui um panorama, uma visão sobre a Lei Complementar 226, ficou conhecida aí como Descongela, né? O que impacta o RPPS, o que nós precisamos fazer no âmbito do regime próprio de previdência social, né? O que nós precisamos tomar cuidado para não fazer, né? E qual o caminho adequado aí na aplicação dessa importante Lei Complementar 226. E eu tenho que iniciar falando do congela, né? Se eu vou falar do descongela, vou iniciar falando do congela. A Lei Complementar 173 de 2020 foi publicada em 28 de maio de 2020. Parece até que esquecemos, né? Fazem aí 5 anos, um pouco mais de 5 anos, que nós estávamos passando diversos problemas, né? Pessoais, de saúde. Podemos até dizer assim, né? Alguns que estão aqui vão dizer sobrevivi, né? Mas alguns até esquecem do tempo do Covid. Né? Passamos aí um período do Covid, uma dificuldade que foi, além de saúde, também financeira. Lojas fechadas, comércios fechados, órgãos públicos com problemas, e, portanto, veio uma lei complementar, a 173, com o objetivo aí de enfrentar o Covid do ponto de vista financeiro. Ela cria um pacote de socorro fiscal para estados e municípios, foram mais de 60 bilhões aí, que foram disponibilizados para estados e municípios, evitando um colapso financeiro dos entes federativos, suspendendo dívidas, inclusive, durante aquele período, permitindo o aumento de gastos com saúde sem quebrar as contas públicas, já que nós tínhamos aquelas situações de hospitais lotados, de ausência, de necessidade de mais profissionais, alguns fizeram contratações extraordinárias, né, por conta de toda a pandemia que sofremos, medidas de prudência fiscal e contenção de despesa com pessoal, e vem, então, o coração do nosso assunto de hoje, inclusive, o artigo 8º da Lei Complementar 173, dentre várias medidas, né, ele traz lá a vedação ao aumento de gasto com pessoal, a vedação à expansão da máquina pública, a vedação à criação de novas despesas obrigatórias, a suspensão de vantagens por tempo de serviço. Nosso assunto específico, né, de hoje. A ideia da lei, só para que a gente entenda a finalidade da lei, porque eu acho que isso é importante também. Essa lei foi alterada. Qual era a finalidade dela? Olha, eu vou te dar mais dinheiro, vou aliviar suas dívidas, mas você não pode aumentar despesas permanentes, e em especial as despesas com pessoal. Esse foi o recado da União. Olha, estou te dando dinheiro, estou te dando soluções, só que não faz sentido eu te dar dinheiro com uma mão e você sair aumentando os gastos com o pessoal. Segura as contas aí junto comigo. Né? Foi essa a ideia da Lei Complementar 173. O artigo 8º, então, do qual nós vamos conversar com vocês, e vou tentar aqui trazer, então, os aspectos jurídicos dessa lei, o que a Lei Complementar 226 fez, para depois o professor Marcelo trazer os aspectos atuariais para a gente. Ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021, e aí no período da publicação da lei até 31 de dezembro de 2021, contar esse período, esse tempo, como período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de qualquer mecanismo que aumente
a despesa com o pessoal em decorrência de aquisição de determinado tempo de serviço. Então, primeiro precisamos entender que a lei, que o dispositivo que foi revogado, que nós vamos analisar daqui a pouco, é um dispositivo que simplesmente não permitia a contagem desse período como tempo de serviço para quê? Para vantagens específicas que aumentassem a remuneração dos servidores. Então, qual que é a vedação? Vedou a contagem de tempo de serviço no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, exclusivamente para qualquer mecanismo que aumente a despesa com o pessoal. Então, se lá no seu município tem adicional de tempo de serviço, o servidor que iria completar um adicional de tempo de serviço não pôde aumentar o percentual do adicional de tempo de serviço. Se é progressão horizontal, por exemplo, o servidor que ia ter uma progressão horizontal não pôde ter essa progressão por culpa do congelamento que foi promovido aí pela Lei Complementar 173. Só por curiosidade, o Supremo Tribunal Federal, nessas ADIs que eu cito aí, ele confirmou a constitucionalidade da Lei Complementar 173. Quem lembra a época da discussão da 173, teve um monte de interpretação, um monte de situações. Não vou entrar nessas discussões. Situações até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo criou uma situação, depois o STF falou, opa, assim não está certo, não é por esse caminho. Então, nós tivemos várias discussões em relação à licença-prêmio, quando ela é em pecúnia, quando não é em pecúnia. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque nós temos como objetivo tratar da 226 e não da 173. Entendemos, então, qual é o dispositivo que nós vamos ver que foi revogado, né? O dispositivo que nós estamos descongelando, né? O dispositivo que trouxe o congelamento e agora nós estamos descongelando com a Lei Complementar, então, 226. O que ela faz? Ela produz, então, dois efeitos distintos. O primeiro efeito, artigo 3º, vou começar pelo posterior, pelo dispositivo posterior, porque ele é o mais fácil, para a gente primeiro entender ele, explicar ele e depois ir para o próximo dispositivo. Então, o artigo 3º ele fala, revogue-se o inciso 9º do artigo 8º, qual? Esse que a gente acabou de ler aqui, o inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar 173. Ponto. Revogou. Poderia aqui também entrar em umas outras discussões sobre essa revogação, eu vou explicar daqui a pouco, mas vou fazer uma pincelada rápida aqui também sobre algumas divergências no entendimento desse dispositivo. O artigo 8º-A, que foi o outro dispositivo aí aprovado pelo artigo 1º, traz um novo dispositivo na Lei Complementar 173, o artigo 8º-A, que diz que lei do respectivo ente federativo, que eu entendo que nem deveria, tecnicamente, né, tecno-legislativa, nem deveria estar alterando a 173, deveria estar criando um novo dispositivo na Lei Complementar 226, né, permitindo, então, uma nova sistemática. A lei do respectivo ente federativo poderá, e aí vou pegar só os textos que eu destaquei, autorizar os pagamentos retroativos entre 28 de maio a 31 de dezembro de 2021, desde que respeitada a sua disponibilidade orçamentária. Ou seja, o artigo 3º, ele revoga aquele congelamento, e aí é importante aqui, a gente vai entender um pouco esse dispositivo, e o artigo 8º-A, um novo dispositivo da 173, ele permite que a lei do respectivo ente federativo traga de volta, pelo menos, nós vamos ver que não é possível trazer tudo, mas traga de volta, pelo menos os valores do qual os servidores tiveram prejuízo por conta do congelamento, pagando, inclusive, efeitos retroativos. Bem, aqui nós temos uma norma de eficácia plena. Revoga-se o dispositivo, pronto, revogou, não tem nenhum porém, não tem nenhuma limitação em relação a esse dispositivo. Essa revogação é nacional, de aplicação integral e imediata para todos, portanto, ela tem eficácia plena. Independentemente de você, lá no seu município ou estado, ter lei local sobre esse assunto, o fato é que já foi revogado o inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar 173, porque o artigo 3º se aplica de forma plena e integral no momento da publicação da Lei Complementar 226. Já o artigo 8º-A, nós já precisamos entender que aqui ele exige algo. Ele tem uma eficácia limitada. Ele exige que tenha lei local para que ele tenha alguma validade, para que ele tenha algum efeito jurídico. Até aqui, então, gente, se o município, se o Estado não fez nada, esqueçam o artigo 8º-A.
Vamos ficar só com o artigo 3º. Só vamos falar do artigo 8º-A se de fato houver lei do respectivo ente federativo tratando sobre esse assunto. Tudo bem até aqui, gente? Entendendo os dois dispositivos, começando pelo artigo 3º, como eu disse, é o mais fácil. A revogação do inciso 9º do artigo 8º, eficácia plena, tem um efeito pleno, imediato, independe, então, de lei local, como eu já disse. A ideia aqui, e eu faço até um parênteses, veja, quando eu revogo um dispositivo legal, eu vou tentar falar aqui sem termos muito técnicos, de forma mais simples. Quando eu revogo um dispositivo legal, eu não revogo os efeitos jurídicos daquele dispositivo que foi revogado. Vou falar de novo. Quando eu revogo um dispositivo legal, eu não revogo os efeitos jurídicos daquele dispositivo que foi revogado. Então, o fato de ter sido revogado o inciso 9º do artigo 8º não faz eu voltar na condição que eu estava no momento da Lei Complementar 173. Essa situação não voltou. Eu apenas estou revogando o dispositivo. Aqui caberia várias interpretações. Eu poderia dizer que a lei revogou o dispositivo. Tá, e daí? O que mais? Faltou coisa aí na lei. Faltou dispositivos na lei. Eu poderia dizer, tá, revogou o dispositivo, e agora? Eu vou poder contar esse tempo que foi congelado? Eu vou poder contar esse tempo que foi congelado? Poderia até interpretar que não. O fato é que eu nem vou entrar nesse mérito, não quero apanhar tanto, né? O fato é que os entes federativos todos vieram na mesma balada, na mesma interpretação, no mesmo entendimento de que a revogação do dispositivo de uma norma, então, de eficácia plena, da mesma forma que foi pleno lá quando congelou, a revogação do dispositivo descongelou. Então, eu posso contar novamente o período entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Essa tem sido a interpretação aceita. Então, vem a ideia, estou trazendo essa interpretação, não me cabe aqui agora criar outras interpretações, e tudo que eu vou falar a partir de agora, gente, é estudo, é interpretação nossa. É claro que a gente precisa e pode ter ainda outros posicionamentos, tanto dos órgãos judiciários, né, dos judiciais, o Supremo Tribunal Federal, alguém nesse sentido, como a própria Secretaria da Previdência, normativas ou pareceres que possam vir, notas informativas que podem vir aí com outros entendimentos. Me parece mais adequado eu interpretar a recomposição do tempo, até por um critério um pouco de justiça, né? Se congelou sem falar nada para ninguém, também descongela sem falar nada para ninguém, né? Faz até um pouco sentido, mas talvez faltou tratar melhor esse dispositivo. Bem, se nós estivermos dentro da interpretação da recomposição do tempo, significa que, então, a partir dessa lei, o tempo que me foi tirado de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como tempo de serviço, voltou a ser contado. Mas como eu disse para vocês que os efeitos jurídicos que a Lei Complementar 173 produziu continuam válidos, significa que eu não posso retroagir esses efeitos da contagem. Então, é como se eu tivesse descontado lá atrás 583 dias, porque ficou congelado esses 583 dias, e como agora, na publicação da lei, no dia 13 de janeiro de 2026, eu acrescentasse 583 dias a partir de agora. Então, trazendo efeitos financeiros, pecuniários, funcionais, a partir do dia 13 de janeiro de 2026. As vantagens passam a ser devidas, então, a partir do dia 13 de janeiro de 2026, sem retroatividade automática. Tudo bem até aqui a interpretação? Beleza, a gente fica a dúvida, fala, tá, e no RPPS? E aqui talvez eu cause um pouco mais de dúvidas e polêmicas, né? E no RPPS? A primeira dúvida que surgiu, e que está sendo discutida, é essa: é paridade? Isso é paridade? Se a gente for lá no conceito da paridade, no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, nós vamos ver que a paridade lá, pelo menos trouxe aqui um trecho, né, da paridade, a paridade assegura, é um critério de reajuste que assegura aos servidores aposentados, ou o benefício da aposentadoria, ou o benefício da pensão por morte, o reajuste nos mesmos critérios adotados pelos servidores da atividade. E vai além. Além dos reajustes, também as extensões de vantagens
concedidas para os servidores em atividade. E olha que interessante, depois da concessão do benefício. Aí, se você vê lá o texto que eu trouxe do artigo 7, ele fala, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Se você vê o conceito da portaria 1467, ela trouxe o artigo 7º da emenda 41, mais um trecho do tema 156 do STF, que vai dizer, as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral, conferidas a determinada categoria, carreira ou indistintamente a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis a servidores inativos e pensionistas. As vantagens, então, gerais, são extensivas a aposentados e pensionistas. Qual que é a ideia aqui? É critério de reajuste. Se eu concedo uma aposentadoria no meu cargo efetivo, ganhando R$2.000, e o meu cargo efetivo é alterado, o seu padrão de vencimento, passando para R$2.500, isso é uma vantagem geral, que todos que ocupam o mesmo cargo que eu vão ganhar R$2.500 e ponto. Uma alteração de tabela, uma reclassificação. Não posso ter progressão na aposentadoria, concordam? Acabou o meu plano de carreira. Né? Eu tenho lá um plano de carreira que me garante um adicional de tempo de serviço todos os anos. 1% ao ano, para ficar fácil o meu cálculo, porque eu sou da área jurídica. Vou deixar cálculo para o professor Marcelo. 1% ao ano eu tenho adicional de tempo de serviço. Se eu me aposentei depois de 30 anos, eu tenho 30%. Não dá para aposentar e depois de onde a aposentadoria pedir mais 1%, correto? Ou seja, eu não tenho novas vantagens na aposentadoria e na pensão. O que eu tenho no critério da paridade é a extensão das vantagens gerais que foram dadas aos servidores da atividade, também para os aposentados e pensionistas. Então, no meu ponto de vista, com todo cuidado e respeito, a revogação do inciso 9º do artigo 8º, ele permitiu que eu reconte aquele período que foi congelado a partir do dia 13 de janeiro de 2026. Se eu já estou aposentado, a minha remuneração foi travada no momento da aposentadoria. Não tem como eu revisar o cálculo da aposentadoria. E também isso não é paridade. Então eu não aplico essa revisão para aposentadorias e pensões. Não me parece ser paridade. Se não é paridade, eu estou falando em mudança da remuneração. Aí outra tese que surge, me aposentei na referência B, porque eu tinha lá um tempo de cargo, tinha progressões horizontais, me aposentei, não vou nem explicar o critério de promoção, fica mais fácil. Aposentei na referência B. Com o descongelamento, o meu colega que está na atividade contou esses 583 dias a mais e foi para a referência C, a partir do dia 13 de janeiro de 2026. Se não tivesse o congelamento, na data da aposentadoria, eu também teria a referência C. Então, minha última remuneração não era B, era C. É uma tese. É uma tese. Em algumas leis que nós fizemos na ABCPrev, nós vamos trazer um conceito de remuneração previdenciária. E vai dizer o seguinte, olha, considere-se remuneração previdenciária desde que tenha incidido contribuição o padrão de vencimento. Ou seja, a gente vai exigir a contribuição para que seja considerada, então, a referência C. Se eu não contribuir sobre a referência C, minha referência é B. Se eu tiver um conceito de remuneração um pouco mais amplo, onde eu entender que a remuneração é apenas aquele meu patrimônio, de fato descongelou, meu patrimônio era o C, mas eu não contribuí. E aí entra outros critérios que eu acho que, por mais que nós temos dois sistemas de cálculo de aposentadoria, um que deveria durar só até 16 de dezembro de 98, antes da emenda constitucional número 20, e outro que passou, aliás, até 31 de dezembro de 2003, antes da emenda constitucional número 41, e que depois deveria, nós vimos só para a questão da cálculo de média e reajuste anual, mas ele durou até hoje, e alguns estão aí ainda na regra do artigo 6º, na regra do artigo 3º, mesmo
depois de 2003, ter passado aí 23 anos, nós estamos ainda com regras de transição que garantem uma remuneração em paridade. Por mais que a gente tenha 2 sistemas remuneratórios, o fato é que nós já temos várias normativas, e a própria emenda 103, tratando do conceito de remuneração lá no artigo 4º, parágrafo 8º, trazendo conceitos no cálculo da remuneração da aposentadoria, que são conceitos de equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o equilíbrio financeiro e atuarial não dá para ignorar que é exigido tanto no cálculo da aposentadoria pela média, como no cálculo da aposentadoria pela remuneração do cargo efetivo. E aqui eu quero trazer para vocês, não podemos falar de uma mudança hipotética de remuneração. Ah, mudou minha remuneração, era C. Mas quanto você recebeu? Recebi B. Quanto que você contribuiu? Contribuí B. E por que você está dizendo que era C? Não, porque descongelou, então virou C. Mudança hipotética de remuneração. Nunca recebi aquele valor, mas só vai receber para fins de aposentadoria. Me parece também inadequado. Princípio da contributividade, consagrado no artigo 40 da Constituição. Né? O benefício previdenciário ele vai ser sempre calculado baseado nas suas contribuições previdenciárias. Tem que ter contribuição tanto para participar do regime, como no critério da contribuição a gente utiliza para o cálculo. Artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, vai dizer que nenhum benefício previdenciário pode ser criado ou majorado sem contribuição, ou sem fonte de custeio. Então, se eu não posso majorar o benefício sem fonte de custeio, como que eu vou garantir a alteração da remuneração, de uma remuneração que não houve efetiva contribuição? Então, no meu ponto de vista, se não há contribuição, não é base de cálculo para a aposentadoria. Então, quem aposentou antes da Lei Complementar 226 de 2026, não podemos falar de descongelamento ou de mudança da remuneração da aposentadoria ou das subsolventes de aposentadoria, do valor da pensão por morte, sem que a gente tenha uma lei local. Essa revogação, então, não atingiria os regimes próprios de previdência social. Não tem nada a se fazer sem lei local. Não mudou nada dentro do RPPS se não houver lei local. Esse tem sido o meu entendimento. Portanto, não há revisão de benefícios já concedidos. Eu vou voltar a falar de paridade de novo quando eu explicar o outro dispositivo, só para reafirmar a posição da paridade. Tudo bem em relação à revogação do inciso 9º do artigo 8º? Revogou. Para os ativos, tudo bem, eu faço enquadramento a partir da lei, reconto aqueles 583 dias e efeitos financeiros a partir do dia 13 de janeiro de 2026. Mas para inativos e pensionistas, nada mudou. Eu não tenho como eu revisar o cálculo do benefício, o cálculo da aposentadoria, o cálculo da pensão sem efetiva contribuição. Da mesma forma, também não se fala em paridade. Isso aqui não é paridade. Seria revisão do benefício e não paridade, porque não é uma vantagem genérica de caráter geral. Adicional de tempo de serviço é uma vantagem, embora a gente possa achar de tudo por aí, no meu ponto de vista, é uma vantagem pessoal, né, e individual. Por mais que todos tenham adicional de tempo de serviço, cada um tem o seu de acordo com o tempo trabalhado, com o tempo exercido na administração pública. Bem, e aí fica então, o que eu faço com o 8º A? Só para deixar claro então, qual o impacto do RPPS se não houver lei local? Nenhum. O que fazer no RPPS se não houver lei local? No meu entendimento, nada. Não tem revisão de aposentadoria, não tem revisão de pensão. Tá? Esse é o meu entendimento. Tá. Com o artigo 8º A, de eficácia limitada, é possível, então, pagamentos retroativos para aposentadoria e pensão? Não estamos falando aqui de aposentadoria e pensão. Estamos falando aqui de reaver o prejuízo causado pelo congelamento. Prejuízo dos servidores ativos. Porque quem já estava aposentado antes do congelamento não mudou nada. Aposentou antes do congelamento, não teve nenhuma perda, não mudou nada. Nós estamos falando aqui dos servidores ativos. Aí sim nós vamos ter impactos no RPPS pela mudança da situação dos servidores ativos. Vamos lá. Artigo 8º A, a lei do recipiente poderá autorizar, então, o descongelamento e o pagamento retroativo. Primeiro, tem que ter disponibilidade orçamentária própria. Gente, se lá atrás eu congelei
para não prejudicar os entes públicos, para que eles tenham dinheiro, para que ele não tenha mais despesa com o pessoal, se o município continua numa situação difícil, cabe a ele decidir se vai ter lei ou não. Até por isso, me parece contraditório a finalidade da lei, eu entender que sem a lei local, eu tenho revisão de aposentadoria e pensão, porque eu vou ter um desequilíbrio atuarial. Né? Se a lei veio proteger isso, como que eu crio uma interpretação que simplesmente ignora o princípio máximo do regime próprio de previdência, que é equilíbrio financeiro e atuarial? Então, eu preciso ter disponibilidade orçamentária própria, do artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, estimativa de impacto, compatibilidade fiscal, a despesa com pessoal, aí, o limite de despesa com pessoal, e não posso, evidentemente, nem precisaria estar isso na lei, transferir o encargo para outro ente federativo. Qual que é o alcance aqui? Se tiver lei local, aquelas vantagens automáticas por decurso do tempo de serviço serão atingidas. Então, a lei local vai dizer, olha, sabe aquele ATS que você tinha aí, que você está com ele com 10% hoje, porque com relação aos 583 dias você perdeu mais 2%? Então, você teria mais 2%, agora eu vou pagar ele retroativo. Eu vou voltar lá no dia 28 de maio de 2020 e eu vou agora fazer o seu novo enquadramento. Se ao invés de 2024 você tinha direito ao enquadramento em 2022, eu vou enquadrar você em 2022 e eu vou pagar tudo que você perdeu retroativamente. Tudo bem? Até aqui. Sexta parte, licença-prêmio, progressões e equivalentes, dá para atingir. O que não dá para fazer? Olha, não dá para alcançar os prejuízos, as vantagens, promoções ou progressões de mérito ou de carreiras que dependiam de um processo de avaliação. Por exemplo, lá em Indaiatuba é previsto uma progressão vertical para os servidores a cada 5 anos, e vai dizer o seguinte, olha, num período de 5 anos, quando você atingir os 5 anos, em um ano vai sair um processo, um edital com um processo de avaliação, que vai fazer uma avaliação de mérito, e no ano seguinte você vai ser progredido verticalmente. Esse é o processo lá. Ora, no ano da pandemia, ou no ano posterior à pandemia, você não participou desse processo de mérito. Por quê? Porque estava congelado. Eu não vi, eu não analisei, não teve avaliação, eu não participei do edital, eu não participei do processo em si. Tá, não tem como eu resgatar esse processo. Não tem como eu voltar no tempo e mandar fazer o processo. Então, me parece que sempre que a progressão, a promoção ou a verba dependa de um processo, dependa de uma avaliação, dependa de outros fatores que não foram feitos à época, não tem como eu retroagir. Eu só vou conseguir retroagir, então, para vantagens, né, para resgatar vantagens e pagar retroativamente vantagens para aquelas vantagens que eram exclusivamente decorrentes do tempo de serviço, de forma automática. Deixei de ser progredido porque a cada 3 anos no cargo eu seria progredido horizontalmente. Opa, aqui vai atingir a lei retroativa. Tudo bem também quanto ao alcance? Bem, e impacto no RPPS em relação à lei local. Foi feita a lei local, olha que interessante. Se não é paridade, eu, RPPS, não me mexo sem ter lei local. Saiu a lei local. Mudou lá a situação. Mudou a situação de quem? Dos servidores em atividade. Não mudou nada dos servidores aposentados, pensionistas ainda. Né? Mudou a situação na atividade. Então, o que precisa? O município vai fazer a análise e o pagamento retroativos de todos os servidores que estavam na atividade a partir de 28 de maio de 2020 e que tiveram prejuízo pela Lei Complementar 173. Então, no RPPS, lei local vai criar as regras de acordo com as vantagens congeladas, prevendo a devolução automática ou por pedido. Vai ter lá uma lei, e aí cada um tem uma situação diferente, por isso que eu não trouxe aqui nenhum exemplo. O ente empregador vai analisar a situação de cada servidor ativo, calcular as diferenças, fazer o pagamento dessas diferenças, e sobre esse valor retroativo tem que incidir contribuição previdenciária. Se eu estou falando de adicional tempo de serviço, se eu estou falando de progressão, essa verba está prevista na sua lei do regime próprio como base de contribuição previdenciária. Eu estou falando isso, gente, porque tem gente que inventa algumas coisinhas. E para ficar mais fácil, né,
para ficar mais fácil, vamos trabalhar que essa verba aqui é indenizatória. E aí simplesmente a gente calcula, paga e não precisa descontar nada, para o servidor não ter prejuízo. Né? Mas é remuneração, eu estou revisando a remuneração. Se eu estou revisando a remuneração, eu tenho que pagar retroativo, descontar a contribuição previdenciária, fazer o repasse da contribuição patronal e da contribuição do servidor para o RPPS. Opa! Servidor está aposentado. Recebeu, então, o pagamento dessas diferenças. Agora a remuneração desse servidor mudou. Agora a remuneração do servidor obedeceu o artigo 40 da Constituição, obedeceu o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, e agora o benefício merece revisão. Então, antes disso, não cabe nenhuma ação do RPPS. Nenhuma. Por isso que eu falo que não é paridade. É revisão da remuneração em atividade. Eu estou revisando a remuneração dos servidores ativos. Aí sim, revisei a remuneração dos servidores ativos. Mudou a base de contribuição? Mudou, porque se foi revisado, foi pago o retroativo, mudou a base de contribuição, eu tenho nova base de contribuição aqui, portanto, eu tenho que fazer uma revisão também nos benefícios, porque houve uma mudança na base de cálculo do benefício. Mudou ou a remuneração do servidor, que era B, passou para o C, recebeu todo o C retroativo, contribuiu sobre o C agora, e agora então ele vai ter que se aposentar, se for no critério da remuneração do cargo efetivo, no padrão C, eu tenho que respeitar isso. Então eu mudo o benefício, eu vou lá fazer uma revisão do cálculo do benefício. Não é critério de reajuste, não é paridade, é revisão do cálculo do benefício. Tanto é revisão do cálculo do benefício que mudou a base de contribuição. Se mudou a base de contribuição, eu também preciso revisar as aposentadorias concedidas pela média. Porque eu não tenho mais contribuição? Se eu tenho mais contribuição, vai mudar, vai impactar a média, ainda que seja R$1, R$5, R$10. Se eu perguntar aqui quem quer ganhar R$10 a mais na aposentadoria, acho que todo mundo vai querer, é R$10, né? Que seja. Então, mudou a base de contribuição, eu vou revisar as aposentadorias e pensões concedidas com base na remuneração, e as aposentadorias, e agora eu posso dizer também, e as pensões concedidas com base na média. Mudou a minha base de contribuição. Como que é paridade se eu também reviso as aposentadorias concedidas pela média, que tem reajuste anual? Se não é paridade, ou se é paridade, eu não teria revisão das aposentadorias calculadas pela média, porque a média não tem critério de paridade, ela tem critério de reajuste anual. Então, no meu entendimento, a interpretação de que isso é paridade é uma interpretação equivocada. Não faz sentido eu interpretar que é paridade. Aqui é revisão do benefício previdenciário, do cálculo do benefício previdenciário. Por quê? Por conta da revisão da remuneração e da revisão da base de contribuição previdenciária. Revisei remuneração, reviso o cálculo da aposentadoria concedido com base na remuneração. Revisei a base de contribuição, reviso o cálculo da aposentadoria concedida pela média que utilizou a base de contribuição previdenciária. Tudo bem, gente, até aqui? Não há revisão para o benefício concedido, então, antes do congelamento. E, para fechar, para entender toda essa questão de uma forma um pouco mais prática, menos teórica, imaginemos uma situação de um quinquênio. Tá. Quinquênio, a cada 5 anos de tempo de serviço, 5% de acréscimo no salário. Um exemplo. Cada 5 anos de tempo de serviço, 5% de acréscimo no salário. E uma promoção por mérito. Processo de avaliação a cada 5 anos, eu faço a avaliação, e depois, no ano seguinte, no exercício seguinte, eu faço o pagamento. Nessa condição, imagine o servidor que em 10 de dezembro de 2019 é que iniciou o cargo, ele teria que, em 9 de dezembro de 2024, um quinquênio automático. Em 2025, em 2024 ele também teria a avaliação, né, o quinquênio e a avaliação, e em 2025 ele teria o efeito pecuniário do quinquênio, ou da promoção por mérito, tá, da promoção por mérito. Bem, veio a lei do congelamento ali, ó, esse ponto vermelho congelou esse período, 583 dias. Eu tenho que entender assim, é como se eu estivesse ali caminhando e eu tenho que pular esse período. Não conto mais esse período foi suspenso, esses 583 dias não existiu. Ficou uma lacuna aqui, que o meu bonequinho está pulando aí.
Logo, o meu quinquênio mudou para 15 de julho de 2026 e a promoção para 2027, ou seja, menos 583 dias. O que eu faço com a Lei 226? Veio a Lei 226, em 13 de janeiro de 2026, ela revogou o artigo 8º, inciso 9º, e conforme a interpretação que a gente trouxe, eu resgato, então, a data do quinquênio para 9 de dezembro de 2024, mas eu pago, então, o quinquênio a partir dessa lei, 13 de janeiro de 2026. Vocês concordam? Se eu não fiz a avaliação também, eu só vou fazer a avaliação agora. Em 2026 e em 2027, eu vou ter o pagamento da promoção por mérito. Ou seja, no quinquênio, eu já começo a pagar agora, não preciso esperar a data que daria o quinquênio, mas na promoção que depende de avaliação não mudou nada, absolutamente nada. Se eu tenho lei local, aí sim eu estou retroagindo, eu estou resgatando a data do quinquênio, 9 de dezembro de 2024, mas eu também não consigo fazer uma avaliação retroativa, então eu mantenho a data da avaliação. Então, quando é uma verba automática pelo tempo de serviço, eu vou retroagir e pagar 100% ali do prejuízo que o servidor teve. Quando é uma verba relacionada simplesmente a algo de mérito, a algum processo, alguma condição, me parece não muda nada, exceto se esse servidor está esperando 2028 e consegue adiantar essa avaliação para 2026. Tudo bem, gente, até aqui? Deu no tempo? Então, gente, agradeço até agora. Depois a gente vai ficar à disposição para as perguntas e passa aqui para o professor Marcelo agora nos ensinar a questão atuarial. Gente, eu não consigo falar sentado. Me perdoe. Bom, meu nome é Marcelo Soares, eu sou atuário, como já foi colocado, e é sempre uma responsabilidade falar depois do Dr. Douglas, e mais ainda porque, primeiramente, eu gostaria de agradecer a PEPREM pelo convite. A gente está aqui pelo Instituto Brasileiro de Atuária, e, como eu falei, é sempre uma responsabilidade falar depois do Dr. Douglas, e ainda estou com o meu vice-presidente e um diretor do Instituto ali sentado, me olhando. Então, corro o risco de ter meu registro cancelado. Bom, vamos lá. O problema da gente falar da parte atuarial, eu faço isso também às vezes. Deixa eu só ver, passa por onde... Ok. O problema de falar da parte atuarial é sempre complicado, porque eu sou atuário, meu irmão era atuário também, foi meu aluno na universidade, meu pai era atuário, minha mãe foi casada com meu pai por 50 anos, e morreu sem saber exatamente o que a gente fazia. Então, é sempre um problema falar isso, mas vamos lá. Deixa eu sair daqui, senão tá. Bom, o problema do RPPS, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, primeiro, para poder entender qual que é o efeito da 226. Isso aqui é o nosso RPPS. Tinha um brinquedo antigo, antigamente chamava cai não cai, agora não sei qual é o nome desse negócio, que você punha as bolinhas, puxava e perdia quem colocava mais bolinhas. Um RPPS é isso aí. Dependendo do que você puxar, cai tudo. E rebenta com o RPPS. Só que ele rebenta com ente. Se vocês olharem, normalmente os entes gastam entre 15% a 35% do orçamento anual com a Previdência. Mas assim, eu tenho fundo capitalizado. Se você olhar, a conta toda está lá dentro também. Então é muita coisa. Nós gastamos, às vezes, mais do que com saúde e com coisa. E é o processo, realmente, tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Então, dependendo do que a gente fizer aqui dentro, o Dr. Douglas, com maestria, explicou o que vai acontecer em algumas situações, tem que tomar muito cuidado, o que vai, de repente, aparecer aí para frente, em função da 226. Bom, vamos lá. Primeiro, lembrar que os órgãos de controle, eles enxergam o RPPS diferente. Às vezes, o mandatário lá do município acha que o RPPS está dentro do ente, não está, não. O órgão de controle, o Ministério da Previdência e o TCE, e os TCEs interpretam o RPPS diferente, ele não faz parte do ente, é um fundo separado, não é um caixa do ente. Aí eu tenho fundo financeiro, continua sendo fora do ente. Então, a gente tem que entender que o recurso do RPPS não pode ser usado no ente, acho que todo mundo é muito claro para todo mundo. E o RPPS, na verdade, é o fiel depositário, o guardião dos recursos dos nossos segurados.
E aí, para a gente começar a falar sobre qual é o impacto atuarial, nós precisamos diferenciar a primeira assistência de previdência. A diferença mais comum é que assistência não contributiva, assistência social, quando você olhar o conceito de seguridade social lá na Constituição, você vai enxergar que a assistência é não contributiva e a previdência é contributiva. Está muito claro, tudo normativo você pegar. Mas tem um outro princípio previdenciário que a gente precisa entender, porque aí nós vamos entender melhor, e até corroborando que a gente está falando da 226. Uma outra coisa que você pode pensar é o seguinte: a previdência e a assistência têm a ver com o evento. A assistência, ela é posteriori, após a necessidade de se verificar. Então, a contribuição, se ela houver, ou qualquer coisa, ela é sempre posteriori, a previdência é a priori. A contribuição, ela acontece antes da necessidade. Por isso que a gente chama de previdência. Ela acontece antes. Então, qualquer benefício, isso é o princípio contributivo da Previdência no Brasil, a Previdência ela é contributiva e normalmente antes do processo. Por isso que você contribui para ter o benefício depois. E aí, vamos pegar, para quem já estava na palestra anterior, na outra sala, o Daniel colocou alguma coisa parecida com isso. Isso aqui é o nosso um plano de aposentadoria, poderia ser pensão também. A pessoa vai contribuir durante um tempo, um fluxo de contribuição, lá pelos 60, 65 anos, vai ter um fundo acumulado, aqui não é uma pessoa, é o grupo, ok? É sempre o grupo, porque nós trabalhamos um benefício definido. Lá aos 60, 65, esse grupo vai ter em torno de 250 mil reais para poder pagar R$1.000 por mês. E lá no final, até a data da morte do grupo, da extinção do grupo. Então, é mais ou menos, esses 250 mil não é aleatório, não é uma conta, é um número mágico. Se você pagar R$1 a mais de aposentadoria ou de pensão, na data da concessão, você precisa de mais ou menos 250 vezes aquele valor. Você quer pagar R$1.000, você tem que ter 250 mil reais. Marcelo, mas se eu quiser pagar R$2.000, bom, 500 mil reais. Se eu quiser pagar R$4.000, R$1 milhão. É mais ou menos essa conta. Então, para cada R$1 que vai aumentar a nossa aposentadoria e pensão, você tem que ter 250 vezes aquilo por ocasião da concessão, na melhor das hipóteses. Para vocês terem ideia do impacto que esse R$1 a mais na aposentadoria ou na pensão causa dentro do RPPS. Isso aqui, para quem já me ouviu falar antes, eu adoro isso. O dia que você conseguir entender isso aqui, você pode dar aula sobre atuário, RPPS e por aí afora. Na verdade, a gente pode passar o dia inteiro falando disso aqui, só com esses slides, você monta um seminário, talvez até um congresso ou um curso de graduação. Só isso aqui, não precisa de mais nada. Esse é o nosso fundo. O plano, é claro que a água, se ninguém percebeu ainda, é dinheiro, ok? E ali dentro você tem, inclusive, para quem é contador, tem contadores presentes? Senhores contadores, muito prazer, vocês estão enxergando aqui o balanço patrimonial de vocês. O ativo é a água, e olha ali, naquele cantinho, nível das reservas, está ali o passivo. Você está enxergando, inclusive, o balanço patrimonial. O que acontece? Nós temos que, esse fundo, ele tem que estar numa determinada posição de água a cada momento. A avaliação atuarial, ela faz isso. A cada ano, ela fala o seguinte: quanto de água tem? Qual é o nível que deveria estar? Se está pau a pau, equilíbrio. Se não está, déficit ou superávit. Esse é o processo. E ali, lembrando, nós temos duas fontes de contribuição, a vermelha e a verdinha. A vermelha é contribuição patronal e servidor. É a mesma fonte, tá? E a verdinha é o receita financeira. É claro que, se você tiver muita contribuição verde, você não precisa da vermelha. Por isso que a gente sempre insiste, o Ministério também, sobre aplicações. Quanto mais verde você tiver, menos vermelha você pode. Tanto que, se você olhar lá em cima, as vermelhas é que tem torneiras, que podem ser fechadas ou abertas. Dos dois lados, inclusive. Você pode, inclusive, abrir do servidor e abrir também o patronal, ou fechar qualquer uma das duas. Ok? Então, a gente pode passar o dia inteiro brincando com isso aqui. Bom, só para entender, então, que esse é o nosso processo. E aí, nós vemos um negócio chamado equação de equilíbrio. Atuários adoram essas coisas. Equilíbrio financeiro, atuarial, a legislação toda trata isso aí. A maneira mais fácil de pensar é o seguinte, e minha filha de 3 anos entende isso claramente. Assim, eu chamo ela de meu cãozinho, porque ela rosna. Então, assim, é um cão realmente. Eu falo o seguinte: se você comer toda a barra preta
de comida, você pode comer a barra vermelha de chocolate. As duas barras são iguais e têm a mesma área, ou o mesmo volume. Se você quiser medir, se alguém quiser trazer uma régua, você vai ver que as duas têm o mesmo tamanho, pelo menos eu espero. Então, tem o mesmo volume. Então, para mim poder pagar toda aquela parte vermelha, eu preciso da parte preta inteira. Isso que a gente chama de equação de equilíbrio. É uma maneira mais fácil de fazer. A gente fala que, na data, ou seja, a contribuição é igual ao benefício, prêmio é igual a sinistro, seu sinistro de carro, seu seguro de carro funciona assim também, tá? Só que você está quando você faz seguro do seu carro, você está num grupo. Todo o seu grupo coloca a parte preta. E quem sinistrou, paga a barra de vermelha. Aí fala assim, não, mas vem cá. Esse ano, eu paguei a parte preta, mas não recebi a vermelha, porque não quis. Se você tivesse deixado seu carro com as portas abertas, a chave ligada e põe de roube-me, você teria recebido. É muito comum em seguradora, eu trabalhei muitos anos em companhia seguradora, a gente recebia assim, paguei seguro de vida durante 30 anos e não recebi nada. Bastava ter morrido. Você teria recebido. Ok? Mas essa é a ideia. Bom, e aí eu chamo a atenção que os órgãos de controle e fiscalização, nós temos normativos. Todo mundo já conhece isso. Os controles externos, normalmente, é o nosso Ministério da Previdência, Tribunal de Contas do Estado ou do município, dependendo do Estado. Ok? E a gente tem os controles internos, tanto os conselhos do RPPS, quanto, às vezes, a Controladoria Geral do Ente. São também processos de controle interno. E, do outro lado, eu tenho os normativos principais. A federal, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 9717, a portaria e, depois, a parte do próprio ente estadual, ou a lei orgânica que a gente tem lá dentro. A grande questão é que toda a legislação nossa, e aí entra na 226, que nós vamos ver nesse sentido, ela trata de solvência e liquidez, e ela trata de equilíbrio financeiro e atuarial. E porque esse vai ser o impacto pela 226. Lá em cima a gente tem a Constituição, equilíbrio financeiro e atuarial. Quando a gente baixa para a lei complementar, para a lei de responsabilidade fiscal, eu chego lá de novo, equilíbrio financeiro e atuarial. Aí vem lá a 9717, torna a falar equilíbrio financeiro e atuarial. E depois vem a portaria e torna a falar equilíbrio financeiro e atuarial. E muita gente não entende o que significa isso. E essa é uma primeira questão. Então, toda a legislação fala em equilíbrio financeiro e atuarial, desde a norma Constituição máxima até a infralegal dentro da portaria. E todo o tempo a gente está falando em equilíbrio financeiro e atuarial. E a gente precisa entender o que é. E aí eu chamo a atenção para duas coisas. Se eu perguntar para vocês, todo mundo já ouviu falar na 9717. Já leu? Já li. Li toda. Quando? Tem 10 anos. E ela mudou, tem 5 anos. E mudou o artigo 8º. A emenda constitucional 103 de 2019, federal, mudou o artigo 8º. Não estava com essa redação antes. E o artigo 8º fala o seguinte, da 9717. Os responsáveis pelos poderes, órgãos, dirigentes da unidade gestora, membros de seus conselhos, comitês e até os prestadores de serviço, respondem ao regime disciplinar por infração a 9717, que fala de equilíbrio financeiro e atuarial, respondem, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido pela Lei Complementar 109. Isso não tinha antes. O Ministério da Previdência, com esse artigo que o cara colocaram lá dentro, com muita seriedade e, eu acho que, sabedoria, nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade previdenciária. Então, foi incluído lá na 9717. A 109, ela trata dos fundos de previdência, os fundos pensão, as entidades fechadas de previdência. Eles têm um regime disciplinar, multa no CPF, inabilitação para execução ou para participar de conselho, está lá dentro. Isso agora também está na 9717, e os senhores que são conselheiros, membros e gestores estão subordinados a isso também. O Ministério tem poder para fazer isso, não só mais o Tribunal de Contas. E pouca gente soube que isso aí mudou. Então, e tudo fala de equilíbrio financeiro e atuarial o tempo todo, e várias outras coisas. Então, tudo está na 9717 agora, está debaixo disso aqui também. Depois é até interessante, dá uma olhada como é que funciona isso. Vocês vão ficar um pouco assustados com algumas coisas que estão lá dentro, no regime que a gente chama do regime disciplinar dos fundos de pensão.
Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu preciso entender o que é equilíbrio financeiro e atuarial e qual que é o efeito que isso aqui vai ter para a gente. Como eu já falei, equilíbrio financeiro e atuarial. A barra azul do grupo é igual à barra vermelha. Então, tudo que o grupo vai colocar lá dentro de ativos vai ser exatamente o que esse grupo de ativos vai receber por ocasião disso. A gente tem certeza disso. Então, vamos falar que um grupo, todo mundo começou com 25 anos, vai se aposentar aos 65 e vai morrer lá naquela data, lá no final. Como é que você sabe que vai morrer no final? Nós, atuários, sabemos a data exata, cada um morre. E se não morrer, a gente mata, porque senão o cálculo fura. A gente sempre pergunta, mas qual calculadora está certa? É óbvio que está. Porque se não tiver, a gente mata a pessoa. Pois se morrer menos gente, se morrer mais gente, a gente esconde o corpo. Se morrer menos, a gente manda matar, mas isso tem que estar certo. Ou seja, o equilíbrio funciona. Ele sempre vai funcionar. E os cálculos, na verdade, os cálculos são muito precisos hoje. Pode acontecer alguma coisa diferente, mas normalmente o cálculo é muito preciso. A gente erra muito pouco hoje. E se não errasse, as seguradoras teriam quebrado há 300 anos. Isso é o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, tudo que o grupo vai colocar, é exatamente o que o grupo vai colocar. A gente sempre persegue o equilíbrio. Foi colocado na palestra mais cedo. A gente sempre persegue o equilíbrio. Se a contribuição está muito alta, a gente baixa. Se está muito baixa, a gente sobe e vai fazendo isso, vai fazendo esse ajuste todo o período. Aí o que acontece? Vamos supor que se tenha dado um reajuste salarial de 5% por os ativos. Então, se você der um reajuste salarial de 5% para os ativos, e aí vocês começam a perceber o que vai na 226, eu vou precisar não só do que eu tinha, como também daquela parte de baixo, ali dos benefícios. É claro isso? Sem reajuste, ou de caber com o negócio, mas vamos tentar voltar, obrigado. Sem reajuste, eu só tinha barra azul. Com reajuste, eu preciso da barra vermelha que eu tinha, e mais o outro pedaço. Esse aí, porque se não acontecer isso, eu tenho problema, porque na concessão, os recursos não vão ser suficientes. O que eu vou precisar fazer, então? Aquela parte azul, eu preciso dela. Porque se isso não acontecer, eu vou ter déficit atuarial. Então, aquela parte vermelhinha, que não existia antes do reajuste, vai ter que entrar na parte azul. Eu vou ter que aumentar a contribuição, fazer aporte, vou ter que fazer alguma coisa. A avaliação atuarial faz isso. Isso é o que a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. Eu preciso colocar alguma coisa adicional. E aí, de novo, ainda vou acertar isso uma hora. Bom, não. Deixa eu tentar de novo. Aí, foi. Então, eu preciso da parte azul. Ok? E aí, olha o que eu tenho. Para colocar a parte azul, normalmente eu tenho dois processos. Ou eu levo a contribuição normal, patronal e servidor. Não, Marcelo, mas eu tenho um problema. Lá no meu município, eu já estou com 14 do servidor e a patronal já está o dobro. Eu não tenho como subir, a não ser que eu suba do servidor. E se eu subir do servidor, a guerra civil. Então, não posso subir. Não tem problema. Se você não quer subir a contribuição normal, eu elevo a suplementar ou a aporte. E aí é só doente. Mas aquele dinheiro precisa entrar. Por que ele precisa entrar? Porque senão vai faltar um pedaço. Se aquilo não entrar, olha o que acontece. Vamos falar de uma pessoa de 50 anos. Ela teve 5% de aumento. Toda aquela parte anterior a 5% deveria ter entrado e não entrou. Se ela não entrou, eu vou ter apenas 15 anos para colocar isso. Porque o reajuste foi dado agora, e ela vai levar isso para o benefício. É o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, dentro dessa forma, olha o que acontece. A contribuição normal, que era fininha aos 25 anos, ela vai ter que ser maior, porque eu só tenho 15 anos para colocar a mesma quantidade de contribuição que eu precisaria. Então, tem menos tempo. Se eu consigo diluir isso num tempo maior, não tem problema, mas aqui no caso dessa pessoa, eu não tenho. Eu teria que elevar a contribuição. E a avaliação atuarial, como ela é calculada pessoa a pessoa, ela não é no grupo, é 1 a 1. Se você tiver 100 servidores, ela é calculada 1 a 1, a posição de cada um.
Se você perguntar para o seu atuário quando é que você vai morrer, quando é que você vai aposentar, ele sabe. Está escrito lá dentro qual é a data exata. O que eu preciso fazer então? Eu preciso, já estou brigando com isso. Se você não mexer na contribuição normal, ou não colocar suplementar, só aquela parte azul que vai entrar, mas você vai ter que pagar toda a vermelha. Você vai enxergar. Por quê? Porque a parte vermelha vai ter um incremento de benefício. Então, observa, azul e vermelha estão equilibradas em cima. Mas embaixo, se você não aumentar a contribuição normal, só vai ter aquela parte vermelha, vai faltar um pedaço para poder complementar. E esse pedaço que a gente chama de complementar, essa complementação, a gente chama de, se eu conseguir ativar de novo, isso, vai faltar aquela parte ali dentro. Ou seja, se eu não mexer na contribuição, aquela parte, na data da avaliação, onde foi feito o aumento, vai ser apurado um déficit atuarial. Porque vai faltar toda aquela parte preta lá dentro, que a gente chama de déficit financeiro. E aí eu chamo a atenção o seguinte, o que é déficit atuarial hoje? É o futuro déficit financeiro. Déficit atuarial hoje é déficit financeiro no futuro. Lá na frente vai faltar recurso. Então a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que eu brinquei logo no início, é um cai não cai. Se você mexer errado, o que é mexer errado? Não aumentar a contribuição, porque lá na frente vai faltar recurso. Isso aqui a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, a avaliação atuarial vai apurar, não vai aumentar a contribuição, não tem aporte, não tem suplementar, déficit atuarial. E déficit atuarial é inadmissível na legislação. O órgão regulador acaba com a gente quando tem déficit atuarial não amortizado. E aí vem aquele tanto de representação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguém fala assim, eu não tenho déficit atuarial. Déficit atuarial hoje é déficit financeiro no futuro, vai faltar dinheiro. É isso que ele está te falando. Mas eu fico brincando o seguinte, o atuário é um cara que ele está no banco de trás de um carro. Esse carro é o ente, é o RPPS. Na frente, quem está dirigindo é o prefeito ou o governador. Do lado, tem um contador, secretário de fazenda, pode escolher quem. Você tem um painel de instrumentos, você enxerga a velocidade, enxerga tudo. Está lá a demonstração financeira, o REL da lei de responsabilidade fiscal, você tem o PPAG, você tem de tudo. O PPA, todo mundo, todo o controle que você tem do processo. No banco de trás está o atuário. O atuário usa aqueles óculos militares, e você está dirigindo à noite, seu farol só enxerga 100 metros para frente. Só que o atuário com os óculos militares enxerga 300 metros na frente. E ele fala assim, daqui a 300 metros, não tem ponte. Se você continuar do jeito que você está, nessa velocidade, você cai lá na frente. Diminui, freia ou muda o rumo, porque lá na frente vai, e lá na frente é déficit financeiro. Aí, qual o problema? Sempre vai ter dinheiro para pagar aposentado. Eu não tenho dúvida, sempre vai ter. De repente, parcelado. Vai ter dinheiro para pagar o ativo? Parcelado. Então, o salário do ativo vai estar pago, parcelado. O aposentado vai estar pago, parcelado. A pensão também. Você vai cair nos índices da responsabilidade fiscal? Vai, mas vai continuar pagando. Porém, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz do município ou das escolas. Não vai ter dinheiro para pagar a conta de água, para consertar o que quer que seja no município. A infraestrutura despenca, porque está sendo usado tudo para pagar benefício previdenciário ou remuneração dos ativos. Por isso que a preocupação a legislação toda se preocupa com o déficit financeiro futuro, que hoje é traduzido por déficit atuarial. Bom, e aí, eu estou tentando ainda, eu juro que eu estou tentando. Então, é déficit financeiro lá na frente, ok? Lembrando que os benefícios ficam 5%. Passa para mim que realmente não está dando. O que eu preciso fazer então? Preciso elevar a contribuição normal. Pode ser filho também. Eu preciso elevar a contribuição normal. Ou, então, mexer na suplementar. Passa um, por gentileza. Até que eu acerte ali dentro. Está conseguindo? Sou eu.
Não, graças a Deus. Bom, agora sou eu. Bom, eu o quê? Vou acertar uma hora. Mas pode parar. Obrigado. Ou seja, toda essa parte aqui, ela precisa entrar ou por contribuição normal, ou precisa entrar como? Sem óculos é difícil. Esse aqui, né? Obrigado. Bom, ou vai entrar por aporte, essa parte aqui dentro, ou vai entrar, ou seja, você mantém a mesma contribuição, você não vai mexer nela, ou então vai entrar por aporte. Não tem outra forma. Qualquer movimentação que você fizer nos benefícios vai entrar por aporte. Marcelo, mas estou falando da 226. O Dr. Douglas falou que não mexe nos atuais aposentados e pensionistas. É verdade, não mexe não. Fora algumas situações muito específicas, como média, por aí afora. Mas vai mexer nos ativos, independentemente do que tiver lá dentro. Por quê? Essa pessoa de 50 anos, ela vai levar isso lá para frente. Não tem retroativo, não interessa. Se você aumentar o valor de R$1 agora, a remuneração dele, isso fizer parte, vai aumentar os ativos. Então, de qualquer maneira, isso vai mexer aonde? Isso vai mexer na provisão de benefícios a conceder, que é o dinheiro que você está guardando hoje para as pessoas lá na frente. Então, na hora que fizer, nós vamos ter duas situações diferentes. Eu preciso entrar com toda aquela parte adicional vermelha, se você elevar R$1, estou falando no momento dos ativos. A pessoa de 50 anos hoje, ou seja lá a idade que tiver, que for sensibilizada pela 226 como ativo, ela vai levar isso para a aposentadoria. Então, se vai levar para a aposentadoria, o valor adicional, que é aquela parte vermelha lá na frente, eu preciso colocar. Então, ou você vai colocar por aumento da contribuição normal, e aí do grupo inteiro, ou então você vai aumentar o aporte ou a contribuição suplementar. Vai gerar déficit atuarial. Nas duas situações, gera déficit atuarial. Na sua avaliação do final desse ano, se a lei for passada dentro da lei local. Então, nas duas situações, se você tiver uma pessoa sensibilizada pela 226 e tiver a lei local, para colocar isso nos ativos, vai gerar déficit para essa pessoa. Pode ser que não apareça, porque você pode ter outros fatores dentro do seu plano, que vai causar o déficit muito maior, mas ele vai, de cara, já vai acontecer isso. Se nada acontecer, se tiver tudo ok, ou seja, se tudo que tiver no município hoje, tiver do jeito que está, não mexer em nada, e entrar 226, ela vai aparecer como déficit. Ou seja, ou eleva a contribuição, ou aumenta o aporte, ou a contribuição suplementar. Lembrando que aporte e contribuição suplementar tem tratamento diferente na lei de responsabilidade fiscal e nos índices fiscais do ente. Por isso que essas coisas têm que ser discutidas não só dentro do RPPS, mas têm que ser discutidas aonde? Junto com a Secretaria de Fazenda do ente e junto com o mandatário. Porque contribuição suplementar, da maneira como foi redigida a Lei 101, ela não pode ser abatida da despesa de pessoal, para fins de apuração do índice de pessoal. Encontro que, como aporte, pode. É só questão de semântica, tá? Na época que foi prevista a 101, não se falava dessa forma ainda, mas é questão de semântica. Então, aporte pode, contribuição suplementar não. E os tribunais estão pegando em cima disso. Bom, então, qual é o efeito final e implicação? Para a gente já ir finalizando. No passivo atuarial, você deve encontrar uma elevação do passivo atuarial, ou se você tiver superávit, uma redução do superávit. Por quê? O R$1 que você vai acrescentar nos atuais ativos para poder pagar a 226 daqui para frente, vai levar para a aposentadoria. Se vai levar, nossa parte vermelha sobe. Então, vai ter uma elevação de déficit ou redução do superávit. Então, você já vai encontrar de cara uma elevação da provisão de benefícios a conceder, que, teoricamente, é o que você está guardando para poder pagar os futuros aposentados e pensionistas correlatos. Dependendo do que você tiver na lei local, que você colocar lá dentro, também vai ter do benefícios concedidos. Como o Dr. Douglas falou, o pessoal de média, por exemplo, que já está concedido, se for lá dentro, você vai ter elevação também em benefícios concedidos em relação à média. E Deus queira que a Câmara ou a Assembleia não entenda que aquilo vá ser paridade, porque se for, o efeito ainda é maior. Aí vai ser, na verdade, todo mundo. Ok? É claro que é todo mundo quem for sensibilizado pela 226. Isso em termos de passivo atuarial. No seu plano de custeio, como vai ser déficit, você vai ter que elevar a contribuição normal
mexer na suplementar. Por quê? Déficit tem que ser amortizado. Esse é um outro problema. Bom, e nas premissas e hipóteses atuariais? Na hora que você coloca R$1 a mais, quando você fizer a taxa de crescimento salarial dos ativos, o atuário, quando fizer o teste de hipótese, vai encontrar o quê? Ele vai encontrar uma elevação. Então, pode ser que, apesar de ser pequena, pode ser que a sua taxa de crescimento salarial, que impacta no cálculo atuarial, ela seja elevada, ou seja, sensibilizada por isso. Ok? Pode ser que não, mas é muito provavelmente que sim. E também, dependendo do que você colocar na lei local, média, e dependendo da forma de reajuste dos benefícios concedidos, pode ser também que se crie lá dentro uma taxa de contribuição de benefício. A segunda aqui dentro, essa aqui, ó, é muito raro de acontecer. Por quê? Porque normalmente o pessoal do RGP, que tem crescimento, que tem reajuste pelo RGPS, ou nesse processo, ele praticamente acompanha o INPC. Então, está por ali. Às vezes a paridade, é muito difícil encontrar um ente hoje, na paridade, que dê acima do INPC ou do IPCA. Então, é raro, mas tem alguns municípios que a gente encontra isso aí. Normalmente, a maioria não tem taxa de crescimento salário, de benefício, lá dentro. Então, essas são as 3 hipóteses. Uma recomendação. Tá, para a gente finalizar. Solicita a consultoria atuarial, se existente, ou tem gente que tem atuário interno, que faça o seguinte, que dê um estimativo da elevação das provisões. É claro que você faz uma avaliação atuarial por ano, no mínimo, mas toda vez que você tem uma alteração, teoricamente você deveria medir o impacto disso. Você vai fazer a reforma agora, por alguma razão não fez ainda, está fazendo esse ano. Terminou a reforma, no dia seguinte, pede uma avaliação atuarial. Por quê? Porque o seu plano mudou completamente. Tudo que tinha para trás desapareceu. A amortização de déficit desapareceu, o plano desaparece tudo. Você tem que fazer outra. Aqui no caso, não muda tanto, mas você está o quê? Você está elevando futuramente o valor dos benefícios. Então, você tem que ter ideia qual é o impacto no final do ano. E, dependendo disso, talvez até tenha que fazer a elevação da contribuição normal. Ou, no mínimo, prever para a LDO agora de setembro, outubro, o ano que vem nós vamos gastar mais. Então, você já tem que prever isso aqui. É interessante que faça isso. E o impacto no plano de custeio. Por quê? Porque você vai ter que fazer que vocês já devem ter começado no município, tratar da LDO. Já deve ter começado a fazer isso. Então, já tem que prever esse impacto, antes da avaliação de dezembro desse ano. Tá? É um cálculo, uma forma mais simples de fazer. Então, uma sugestão, o que é necessário? Verificar na base de dados de 31 de dezembro de 2025, ou seja, que já foi feita, identificar quais seriam as pessoas que seriam sensibilizadas pela 226, de acordo com o que a lei local está prevendo. Ok? Quem vai ser sensibilizado? São esses CPFs, quer dizer, não é todo mundo. Por que não? Porque quem entrou no ano passado não está sendo sensibilizado pela 226. Então, é importante, não é todo mundo. São só aqueles CPFs que vão ser sensibilizados. Que aí simplifica. Se você pediu ao atuário para fazer uma outra avaliação atuarial, ele vai te cobrar outra avaliação atuarial. É um cálculo um pouco mais simples. Ele simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles CPFs, colocar a nova remuneração e vai recalcular a avaliação e vai te dar uma ideia. Não é exato, mas é uma ordem de grandeza e vai te ajudar bastante. E o custo pode cair bastante do novo estudo, se isso não estiver previsto no seu contrato. Você tem que informar o seguinte, para esses CPFs que estão sendo sensibilizados, qual é o valor? Ou seja, a pessoa na época, em dezembro, ela ganhava 1.000, em função disso aqui, passou a ganhar 1.005. Qual é o impacto em benefício a conceder dos ativos? Mas aí tem um problema, tem o benefício concedido da média, então tudo bem. Qual seria o valor? Isso, certamente, já vão estar calculando. Então, na hora, informar para o atuário os CPFs de ativos, inativos e pensionistas, quais seriam os novos valores. Informa para você, e ele calcula. Vai ter que ser informado de alguma maneira. Não tem nada disso. Então, informe pelo menos os ativos. Já tem uma ideia disso. Porque, de qualquer maneira, qualquer coisa que passar na Câmara ou na Assembleia, vai ter que ser avaliado de alguma forma, vai ter que ser mostrado de alguma maneira. Ou seja, a 226 causa impacto.
causa impacto e benefício a conceder, e, dependendo do que você tiver na lei local, causa impacto também em benefícios concedidos. E aí vem a má notícia, ou a boa notícia, não sei. Se eventualmente for retroativo para os ativos, o Dr. Douglas deixou muito claro, e a posição atuarial também é a seguinte: você vai pagar todo o efeito retroativo dos últimos 4 anos? Vai. E eu preciso de contribuição. Ok? Patronal e servidor. Preciso das duas. Não, vai pagar como verba indenizatória. É loucura, porque verba indenizatória não cai na Receita Federal. Você vai ter problema com o fisco federal. Mas eu já vi, você pode passar uma lei na Câmara Municipal proibindo que o sol nasça amanhã no município. A lei, tudo bem. E vai valer a lei enquanto ela não for julgada no chão. Ok? Agora, discutir com a Receita Federal é muito ruim, tá? Não é uma luta muito ingrata. Então, eu acho que é importante os RPPS, os gestores, ficarem próximos dos projetos de lei que eventualmente vão ser necessários no processo, para chamar a atenção disso aqui. Olha, o efeito pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, e tomar cuidado com o que está acontecendo. Tá bom? Gente, muito obrigado. E eu acho que é isso aí. Bom, depois dessa aula sensacional que nós tivemos com os nossos palestrantes aqui, e em razão do horário, a gente vai abrir para umas 2 perguntinhas. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão, e as meninas vão levar o microfone até vocês. Sem perguntas? Vocês estão tão chocados que não querem nem fazer pergunta, é isso? Oi, boa tarde, Renato, conselho no município de Bertioga. Queria fazer para o Dr. Marcelo. O senhor estava falando do problema de cobrar retroativo, né? Mas o senhor mesmo falou que vocês enxergam lá na frente, né? Vocês estão 1000 anos na nossa frente. Quando lá em 2020 houve esse congelamento, vocês já não tinham essa projeção de todos os servidores que iriam ter esse aumento, e aí houve o congelamento e agora, né, o descongelamento. Mas vocês isso já não estava previsto lá atrás, antes de 2020? Aí depende como é que foi feita a avaliação. Na hora que você congela isso, você, na verdade, você teria tirado isso do cálculo. Se isso não foi tirado do cálculo, já está previsto lá dentro. O problema é que você fez uma avaliação lá em 2021, fechou. Está previsto. Aí, em 2022, você fez uma outra avaliação. Qual foi a remuneração que você enxergou para o ativo? A de 2022, sem aquele reajuste lá atrás. E aí você faz o quê? Você recalcula na posição de 2022, sem o reajuste. Se você faz um teste hipótese, na hora que você fez o teste hipótese, ele, por exemplo, recalculou sua taxa de crescimento salarial, como você não enxergou aquele valor para trás, sua taxa foi alterada. Então, como se você tivesse, em 2022, retirado tudo aquilo do cálculo. Se você fez um teste hipótese de 2022 para frente, e recalculou a taxa de crescimento salarial, que ele foi retirado do cálculo. Esse é o problema. A não ser que não tenha sido feito, a não ser que ele tenha realmente calculado. É muito difícil ter acontecido isso. Eu te falo que provavelmente está fora do cálculo. Boa tarde a todos. Edler, diretor-presidente da Guarujá Previdência. É só uma observação, na hipótese da revisão do benefício, havendo as contribuições pretéritas, devemos lembrar de fazer os apostilamentos retificatórios dos tribunais de contas para deixar o benefício redondinho e não ter questionamento do Tribunal de Contas. Mas a minha pergunta ficou uma dúvida, na hipótese da revisão, não foi abordada a questão da preclusão, que pode ocorrer, dependendo de cada lei local, ou da interpretação quinquenal ou trienal, no nosso caso lá é trienal. Como seria esse impedimento? E, no caso, a revisão, ficou bem claro que na revisão
para critério por média, modalidade por média, havendo a contribuição pretérita recolhida, encaminhada para o RPPS, é feita a revisão. Mas eu fiquei na dúvida nos benefícios que tenham integralidade e paridade. Se deve ser feita, eu entendo que sim, mas pela fala do doutor, pareceu que não. Eu só quero esclarecer isso. Houve a contribuição, atualizou, o RPPS deve fazer a revisão do benefício que tem integralidade e paridade? Só revisão, não é que é a questão da paridade, como você deixou claro. Perfeito. De trás para frente, então, primeiro, quando a gente colocou ali, a gente colocou duas situações. Se tem a revisão da remuneração, eu tenho a revisão do cálculo das aposentadorias concedidas com base na remuneração. Então, sim, tem revisão nos dois critérios de cálculo. E se tem revisão da base de contribuição, eu tenho revisão dos benefícios concedidos pela média que utilizaram, então, a base de contribuição. Seria o primeiro ponto. Com relação à preclusão, que o senhor falou, a preclusão é a perda do direito de pedir algo. Eu acho que o termo que o senhor quis usar foi a prescrição. Né? Ou seja, se atinge a prescrição, se eu tenho lá uma lei retroativa e atinge a prescrição, a lei vai ser aprovada agora. Então, se ela prevê a recuperação de todo o valor desde a época do congelamento, o tempo da prescrição começa a ocorrer agora, a data da prescrição começa a ocorrer agora. Então, eu não estaria falando de não pagar uma verba de 2020 ou de 2021, porque eu não aplicaria a prescrição aqui. Depende muito da sua lei local, né? Teria que analisar como que vai ser publicada a lei de vocês, no âmbito do município de vocês, tal. Mas eu entendo que não estaria falando aqui de prescrição. Pois não. Decadência. Então o senhor está falando, que tem preclusão, prescrição, decadência. Então o senhor está falando de decadência. Ok, tá. Decadência. Mas se houve um benefício concedido em 2020, 2021, 5 anos depois, talvez tenha decaído. É nesse sentido que a minha pergunta, para a gente ter esse cuidado, para, de repente, não fazer uma revisão que não deveria ter sido feito mesmo se foi descongelado. O senhor entrou em um instituto muito complexo do direito, mas quando a gente fala de prescrição, decadência, nós estamos falando do antigo Bocardo, que a lei não socorre os que dormem, né? Então, eu não posso exercer mais o meu direito, ou se eu exercer, eu não recebo mais todo o retroativo por conta da prescrição, ou, no caso da decadência, que é a perda de um direito potestativo. Eu perdi o direito de requerer. Nessa condição, não existe ninguém dormindo, vamos dizer assim. Se saiu a lei agora, meu direito começa a ser contado a partir de agora. Eu não estou falando de revisão, o benefício não foi concedido errado. Acho que a visão é diferente. Eu não estou revisando o benefício concedido em 2020 que foi concedido errado. O benefício foi concedido corretamente. O que vem é uma lei agora autorizando a revisão da remuneração na atividade, que vai gerar agora, no meu ponto de vista, o direito à revisão do benefício previdenciário. Interpretar no máximo do pagamento das verbas da aposentadoria e da pensão. Vamos dizer, eu concedi uma aposentadoria em 2020. E é um ponto interessante que nós realmente não abordamos na palestra. Eu concedi a aposentadoria lá em 2020, em outubro de 2020. Vem a lei agora, rever a remuneração e eu vou fazer a revisão do benefício. Vou respeitar os últimos 5 anos para fazer o pagamento das prestações, ou seja, do valor do benefício previdenciário. Aí me parece adequado. A decadência, não. A prescrição, ok. Posso fazer o pagamento, então, dos últimos 5 anos. Eu acho que faz sentido, sim, jurídico, temos que respeitar a prescrição. Perfeito. Pessoal, em nome da PEPREM, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Tenho 2 recadinhos. Primeiro, que a partir de agora vai ser servido o coquetel de boas-vindas pela PEPREM e que a nossa programação reinicia amanhã às 9 horas da manhã. Por último, né, a PEPREM oferece para os nossos palestrantes uma pequena lembrancinha. Professor Marcelo. Obrigada a vocês. Você também, como nosso mediador. Obrigada.
Também a coordenadora, a moderadora do painel recebe aqui também uma lembrança da APPREM, agradecendo a Alessandra por esta mediação e coordenação temática. Bom coquetel a todos, até amanhã, a partir das 9 da manhã, segundo dia do 22º Congresso Estadual de Previdência da APPREM. Obrigado.